O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, conforme combinado na edição da semana passada, com Sua Excelência o Prefeito Municipal, colega engenheiro Renato Pinheiro Bravo, estamos dando continuidade àquela entrevista. O programa da segunda-feira passada, também conhecida como 13 de janeiro, alcançou picos de audiência. E se você não teve a oportunidade de assisti-la, pode, evidentemente, buscar no aplicativo da TV Zoom, que é muito fácil, muito simples de ser manuseado, esta edição na íntegra. Vocês, inclusive, adversários do senhor prefeito que não assistiram aquela edição, ela está disponível no aplicativo da TV Zoom. E, obviamente, para toda a população, toda a comunidade, para poder acompanhar com riqueza de detalhes as manifestações de Sua Excelência naquela ocasião. E que teremos a continuidade, conforme proposto e aceito de imediato pelo prefeito municipal, no trato da nossa quase interminável pauta. Com a proteção de Deus sempre, de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 20 de janeiro de 2020. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Tá com fome? Pede Empada Mix Delivery. Toda hora é hora. Empresas, festas, reuniões, buffets, aniversários e muito mais. Peça agora. O sabor é inesquecível. 22 2523 5082. Frete grátis para um montão de lugares. Exatamente é ótimo. Estávamos aqui conversando nesta edição inédita com a queridíssima Patrícia Cordeiro, jornalista, bela jornalista. Eu sou um apresentador dos mais românticos que se tem notícia aqui na TV local por assinatura, que nesta gravação acompanha, juntamente com os demais assessores, a gravação desta entrevista com o prefeito municipal. Ela que, de maneira assim, muito competente e merecida, substitui Fernando Moraes, grande jornalista, companheiro, amigo, figura também das mais competentes, que foi devidamente remanejado
para a Secretaria de Governo, conforme, inclusive, o prefeito colocou na edição da semana passada que ele precisa, por vezes, refazer essa disposição do secretariado. E, portanto, sob esses aspectos, inclusive, esta mudança, este remanejamento está, por mim, aprovada com louvores. Se é que vocês estão me entendendo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor e de informação de utilidade pública, continuando a nossa entrevista com Sua Excelência. Seja muito bem-vindo novamente, prefeito. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem absolutamente honradas e prestigiadas com a sua presença. Zuri, para mim é um prazer e uma alegria estar aqui novamente, conforme convite feito, convite aceito. Exatamente. E aproveitando para dar um abraço para todos que estão nos assistindo. Excelente, Renato. O programa da semana passada teve uma audiência muito significativa. Que bom. As pessoas realmente muito atentas às suas explicações e, conforme eu lhe disse, querem ouvi-la sempre que possível. Sabemos da sua agenda sempre atribulada, com viagens, com compromissos, enfim, que o rito do cargo exige. Mas também, sobretudo, queremos ter informação do principal responsável, da principal autoridade municipal, que nesse momento está investida da sua pessoa. Então, é um momento muito interessante, muito oportuno, muito favorável, até porque do outro lado da tela, Renato, você sabe disso, tem vida inteligente. Com certeza. Então, a minha função aqui é de um mero coordenador dos trabalhos. Do outro lado, o telespectador, a telespectadora, o contribuinte, vai analisar as suas afirmações e vai concluí-las. Simples assim. E por conta disso, já iniciando a nossa pauta, terminamos a edição da semana passada tratando dos aspectos relacionados à saúde pública. E quero lhe fazer a seguinte pergunta para também termos os seus esclarecimentos. Qual foi o seu critério para que nomeasse o vice-prefeito como secretário municipal de saúde? Olha, você sabe que desde quando nós fizemos a transição, eu venho falando com o Marcelo para Marcelo assumir a Secretaria de Saúde. Primeiro porque Marcelo é um homem de bem, é um homem preparado. Exatamente. É uma pessoa que ama Nova Friburgo, que tem todo o respaldo da população de Nova Friburgo. E eu convidei Marcelo naquele momento e o Marcelo, então, falou, Renato, eu gostaria de cuidar da questão da legalização fundiária. E foi realmente um sucesso esse trabalho que foi colocado aqui por nossa gestão, tem sido um sucesso. Quando o projeto da legalização fundiária tocou, quis Papai do Céu que quando eu saí para fazer a viagem a Portugal, para fazer oficialmente lá a parceria com Santo Tirso, que acabou que a secretária, então, pediu para sair. Não sei se você lembra disso. Lembro, exatamente. E o Marcelo, então, ele resolveu assumir interinamente até que eu retornasse para que nós pudéssemos ter uma decisão. Quando eu retornei, eu falei, Marcelo, a melhor solução é a sua permanência. E Marcelo, então, consultou seus amigos, seus familiares, consultou todas as pessoas que ele tem como relação positiva e tal. E Marcelo falou, Renato, eu topo. Aceitou o desafio. Aceitou o desafio. Então, eu acho que foi uma decisão muito boa para a saúde de Nova Friburgo. Marcelo é muito trabalhador, muito dedicado. E é discreto. É discreto, é uma pessoa séria, competente, responsável. Exatamente. Então, eu estou muito feliz e quero crer que nós vamos conseguir tocar esse barco muito bem até o final. Exatamente. Mostrando que, tendo competência, evidentemente, o secretário ele pode ser eclético. Não é a área de formação profissional dele, mas ele entende, evidentemente, da parte administrativa. O Zuri, você sabe... E respeita, amigo, se me permite acrescentar, certamente, as decisões e as opiniões do setor da classe médica técnica, que tem que opinar. Exatamente, Zuri. Eu acho que esse é o grande diferencial no atendimento humanizado, no atendimento respeitoso, valorizando a prata da casa. E, Zuri, você sabe que a coisa mais difícil que tem, seja numa empresa privada ou seja no setor público, é a formação de equipe. Sem dúvida. Formação de equipe, você descobrir talentos, você fazer com que as pessoas estejam no lugar certo.
Isso é uma preocupação que a gente tem e que qualquer gestor tem que ter permanentemente. Então, o Marcelo tem essa preocupação de colocar as pessoas certas no seu devido lugar. Prefeito, avançando, até porque só o quesito saúde merece uma série de um mês de duração para tratarmos de todos os aspectos, né? E nós temos que ter um entendimento que precisamos tratar do cenário como um todo. No que se refere à educação pública, que absorve o maior contingente de servidores municipais, aproximadamente 3.400 servidores, Exatamente. Conforme informado aqui anteriormente. Detém a maior fatia do orçamento municipal, 143 milhões, e possui uma clientela diária de quase 20 mil alunos da rede municipal de ensino, que estão espalhados nas mais de 120 unidades escolares. Ainda assim, por vezes se observam falhas, reclamações localizadas de alguns servidores em algumas unidades por conta de falta de suprimento, enfim. Também esse setor padece pela falta de recursos, pelo tamanho e importância da pasta e também afetado pela migração de muitas crianças que estudavam em unidades escolares particulares e migraram para a rede pública? Com certeza, Zuri. Esse é o dado importante de nós ressaltarmos. A crise econômica fez com que várias pessoas migrassem, não só na saúde, mas também com relação à questão da educação. Como você colocou muito bem, são quase 20 mil crianças, são quase 120 escolas, sendo que agora nós vamos fazer a inauguração da Juscelino Kubitschek no Varginha, no bairro da Varginha. Vamos fazer também a entrega da creche na Village. Vamos entregar também o Lafayette Bravo Filho no Floresta e vamos estar licitando nesse mês de janeiro a Escola do São Jorge, que é uma escola em que nós queremos colocá-la como tempo integral, né? Então essas 4 já estão previstas, fora uma série de outras de renovação, de reconstrução, de reforma de escolas pelo município. Temos consciência disso, que nós precisamos melhorar em vários aspectos, mas já avançamos muito. Por exemplo, na questão pessoal, conseguimos colocar o salário piso nacional. Isso foi uma vitória muito grande para o município, que eu me orgulho de ter sido o prefeito que conseguiu isso, né? Isso eu digo de coração mesmo, porque eu acho que a valorização profissional dos funcionários, dos professores, da educação é por demais importante. Então nós apoiamos sempre a questão da qualificação, da requalificação, dos estudos, das parcerias para que todos possam fazer as suas universidades. A questão também do número de vagas. Nós temos hoje, como você falou, 20 mil crianças. Nós temos em torno de 60 mil alimentação por dia. 60 mil alimentações por dia, onde nós compramos muito do programa com os agricultores locais, que isso é muito importante. Nós ultrapassamos a média de 30%, já estamos quase 40% dessa meta, desse objetivo, que é comprar do produtor local. Além disso, incentivamos o produtor a participar de licitações em outros municípios, como é o caso de Macaé, de Rio das Ostras. Oferecemos, inclusive, um apoio logístico para que isso possa acontecer, porque nós entendemos que é uma alimentação de qualidade e que também gera novas oportunidades de empregos em nosso município. E, além disso, Zuri, essa questão das escolas, da construção das escolas, nós já entregamos também a creche do Rui Sanglar, que é uma creche lindíssima, que eu convido a todos para que conheçam essa creche. É uma creche de primeiro mundo. Eu diria para você que é a melhor creche hoje de Nova Friburgo. Melhor? Melhor. Porque ela tem umas instalações maravilhosas, instalações bonitas, bem localizada, e que é isso que também nós queremos, valorização da comunidade, né? Além disso, nós temos também a creche Santa Bernadette, que foi entregue, a creche de Conquista, que foi entregue, a escola importantíssima, que é a escola do Rei Alberto, né? com o ginásio poliesportivo, que foi muito importante também essa obra.
E eu acredito, Zuri, que a Escola de São Lourenço também, que nós terminamos e entregamos, porque o desperdício também do dinheiro público não pode acontecer. Hipótese alguma. Hipótese alguma. A pior coisa do mundo é você ver uma obra paralisada, às vezes por uma bobagem, às vezes por um caso sério. A Escola de São Jorge, por exemplo, nós só agora conseguimos finalizar o processo dela, que foi um processo muito difícil de ser finalizado, porque exigiu uma série de informações que nós fomos buscar essas informações muito detalhada para que a gente pudesse tocar o processo e fazer com que, de fato, essa licitação aconteça e, se Deus quiser, entregarmos isso agora. Uma parceria também importante, Zuri, é que nós vamos ter a obra do Atacadão aqui no Curral do Sol. Essa obra é uma obra que vai gerar 300 empregos e 300 empregos na obra e 300 empregos na loja. Né? E a contrapartida que a Prefeitura pediu foi para que o Atacadão possa construir a Escola Odete Pena Muniz no terreno ali atrás do SESC, que é um terreno que pertence à Prefeitura. Sem dúvida. Projeto pronto, projeto aprovado, e nós temos hoje 90% de chance do Atacadão patrocinar essa obra. Ótima notícia. Essa é a parceria que nós acreditamos. Né? O Atacadão veio para Nova Friburgo, ou virá para Nova Friburgo, porque ele fez uma pesquisa de mercado. Certamente. Então ele vai gerar emprego aqui, vai pagar o imposto aqui, mas ele também vai ganhar dinheiro aqui. E essa contrapartida da escola, eu acho que é o melhor presente que ela pode dar para a nossa cidade. É a melhor contrapartida. Não é verdade? Sem dúvida. Agora, prefeito, também nesse segmento, queremos ouvi-lo acerca de um outro serviço que é prestado e que causa indagação, que é o transporte escolar, que desde que foi instituído tem sido prestado praticamente pela mesma empresa, que participa do processo licitatório, que acontece sempre no mês de janeiro e que ele permite a participação de qualquer outra empresa interessada. Ainda assim, lhe indago, é um serviço que, além de ser bem prestado, por um preço justo, qual a avaliação da administração pública face ao transporte escolar municipal? Zuri, na educação nós temos uma preocupação constante com tudo, do acompanhamento, da fiscalização, cobramos aos fiscais, seja da alimentação, seja do material escolar, de tudo. E de transporte nem se fala, porque o transporte é a peça mais importante nesse processo, porque ele carrega as crianças, filhos e netos das pessoas friburguenses. Então a responsabilidade é muito grande. Sem dúvida. Fizemos a licitação, inclusive no momento da licitação incentivamos várias empresas a participar para mostrar a lisura do processo. Algumas empresas tiraram até o edital, mas não participaram. Enfim, a empresa ganhou. E esse serviço é bem prestado, Zuri. Nós temos acompanhado isso de perto, com lupa, e é um serviço que nós não temos reclamação. Eles são absolutamente profissionais e vamos continuar acompanhando esse processo, vamos continuar acompanhando esse serviço, com muita clareza, com muita transparência, mas, acima de tudo, um serviço de qualidade. Ou seja, nesse quesito do transporte escolar, que é prestado já por um grupo há muito tempo, que atende especialmente as crianças que não têm acesso especificamente ao transporte público. Isso. Não é verdade? Isso. E transporta um contingente realmente muito grande. Esse contrato é anual. É. Se encerra no final desse exercício. Não, na verdade é o seguinte, o contrato é anual com direito à renovação. Por quê? Porque o contrato ele é anual, porque, na verdade, nós não sabemos a quantidade de alunos que vamos ter no ano seguinte. Se vai para mais, se vai para menos. Se for para mais, qual é a quantidade que vai para mais? Sim. Esse próximo ano, o contrato diminuiu de valor, porque nós fizemos uma série de mudanças e vai justamente atender a prefeitura e atender a empresa e atender ao atendimento. Nesse ano de 2020. Nesse ano de 2020. Então, nós fizemos a renovação automática desse contrato que a lei permite. E, obviamente, conforme você diz, o serviço é permanentemente fiscalizado. Mas não tem a menor dúvida. A qualidade dos veículos, dos motoristas. Olha, Zuri, nesses 3 anos, eu, particularmente, não tive uma reclamação a respeito do transporte, porque a gente acompanha diariamente.
se foi feito o serviço, por quem foi feito, a qualidade do motorista, a qualidade do veículo, a limpeza do veículo, as condições básicas do veículo. Essa é uma preocupação que nós temos diariamente. Até porque se transportam crianças. Crianças. Que são, na sua grande maioria, indefesas. Exatamente. Por falar em transporte também, prefeito. Quando tem a quebra, tem a quebra de um veículo, é imediatamente substituído. A substituição imediata. Muito imediata. Por falar nesse quesito também do transporte, nós enfrentamos já há décadas, e isso vem tomando proporção, um cenário que eu costumo caracterizar de imobilidade urbana. Uhum. Nós já sabemos, com a devida antecedência, os locais e horários que os congestionamentos acontecem, por vários fatores. Dá para a gente entender a estrutura, os aspectos estruturais que mostram por que isso acontece. Evidentemente, por conta do excesso de veículos, nós temos cerca de 120 mil veículos registrados no Detran local, entre todas as modalidades. Nós temos 5 rodovias estaduais que cruzam o município de Nova Friburgo, poucos se atentam para isso. Nós temos uma área plana muito estreita, o que impede, por vezes, a ramificação do sistema viário. E, além disso, nós temos, por vezes, o comportamento absolutamente inadequado dos motoristas e pedestres. Ou seja, é uma mistura quase que explosiva. Gerenciar todo esse cenário e aí, sobretudo, causando perdas materiais e, eu diria, vitais, o que é realmente grave. As perdas materiais podem ser repostas, as humanas certamente que não. De que maneira que a Prefeitura Municipal, no âmbito das suas atribuições, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, está tratando essa questão, sobretudo criando as alternativas, se me permite acrescentar, para favorecer e facilitar o transporte coletivo? Zuri, essa é a nossa principal meta, fazer com que o transporte coletivo seja fortalecido em nossa cidade. Por isso, inclusive, que nós tomamos a decisão de fazer parte do subsídio da passagem de ônibus. Por quê? Porque você subsidiando a passagem, você consegue diminuir o valor da passagem ou não aumentar como o contrato exige, vamos assim dizer. Então esse é um processo que nós vamos fazer com muita, sempre permanentemente, né? Visando a diminuição do preço da passagem. E nós fizemos ver aos empresários do transporte coletivo que toda vez que aumenta a passagem, você diminui o número de pessoas que usam o transporte coletivo. Sem dúvida. Porque a pessoa faz conta. Então, por exemplo, se eu tenho uma passagem maior, com certeza que eu posso usar a minha moto, que eu vou gastar menos. Com certeza que se eu fizer uma operação de carona, ou fazer um trabalho aí de parceria, você vai ter uma quantidade menor, ou até a utilização de veículos de transporte alternativos, né? Por isso, inclusive, que também nós estamos buscando incentivar a questão da ciclovia, para que a gente possa ter também outra alternativa, outra modalidade nesse campo. Eu quero anunciar aqui para você, por favor, que eu já pedi a nossa controladoria para fazer a auditoria na obra da ciclofaixa, da via compartilhada. Por quê? Porque eu quero saber direitinho o que é que foi gasto, onde foi gasto, como foi gasto e o projeto que está sendo colocado em prática. Garanto a você que nós vamos levantar isso detalhe por detalhe e não vou deixar passar em branco se houver algum problema, entendeu? Quero a via compartilhada, é importante para a cidade. Se você pensar nesse trecho principal, nesse trecho central que nós estamos fazendo, você praticamente liga Cônego a Conselheiro Paulino. E você se lembra perfeitamente, Zuri, quando a gente vinha de Conselheiro para ir para o colégio, que nós vínhamos ali, nós tínhamos na Ferragem Zaga um bicicletário fantástico, fabuloso. Exatamente. Né? Em todas as fábricas haviam isso, que era o estímulo à utilização. Mas voltando à questão do transporte coletivo, nós, inclusive, Zuri, estamos aguardando a liberação do Tribunal de Contas do Estado para que a gente possa fazer o processo licitatório do transporte coletivo, né? Dividimos agora em 2 lotes
para que a gente possa ter o lote 1 e o lote 2, com o pagamento de outorgas. E a gente está esperando essa liberação do tribunal, já conseguimos, inclusive, responder a todas as questões com o tribunal, estamos só aguardando para que isso de fato aconteça. Tomamos algumas medidas de caráter, vamos dizer assim, imediatos. Por exemplo, agora mesmo nós vamos estender a mão dupla entre a Farinha Filho e a Monte Líbano, porque não faz sentido porque aí você começa a transferir problema. Deu certo aquela questão da faixa invertida ali perto da Aga, em que as pessoas vêm pela Vilagem. Aí chega na Farinha Filho, você joga tudo na Farinha Filho. Então, por que não estender? Dá continuidade. É importante, Zuri, em função do que você falou, de mais de 120 mil carros na cidade, é importante que as pessoas entendam que você, para fazer, por exemplo, a obra que o pessoal propôs de nós fazermos ligando a Cascatinha a Deboçan, nós fizemos o estudo. É um estudo que dá quase 5 quilômetros, porque é íngreme. É um estudo que foi feito o levantamento, mas é uma obra cara. É uma obra, inclusive, que precisa ter a anuência do INEA, porque ela corta o espaço de Mata Atlântica, de mata nativa. É difícil essa obra e nós não temos recursos para fazê-la, teríamos que ser em parceria, né? Ou de apoio para o governo federal ou o governo do estado. Por outro lado também, Zuri, a Avenida Brasil, que nós também fizemos o estudo para fazer essa obra, Zuri, nós estamos aguardando a decisão da Rota 116, porque é um compromisso que tem de fazer na renovação ou licitação do novo contrato que se inclua a realização dessa obra. Compromisso contratual. Compromisso contratual. Ao invés de fazer a estrada de contorno, que é uma estrada que hoje, segundo os entendidos dizem, fica em torno de 800 milhões... Inviável. Inviável. Então, fazer ali a Avenida Brasil, porque aí nós poderíamos fazer a mão de ida na Nossa Senhora do Amparo, a mão de volta na Avenida dos Ferroviários e fazer Roberto Silveira e Avenida Brasil como mão e contramão também. Logicamente que fazendo com que os sinais façam retorno. E aí as pessoas têm que entender que elas têm que ter calma, têm que ter paciência. E a pessoa entender o seguinte, que hoje Friburgo, como você colocou muito bem, aqui no Paissandu, que você sabe que é um ponto nevrálgico, né? A solução ali é um subterrâneo. Só que é uma obra caríssima, tem um lençol freático, né? Eu acompanhei de perto o túnel Marcelo Alencar, que o Eduardo Paes fez no Rio de Janeiro. E eu sei o que se gastou ali para fazer a contenção. Agora, havia muitos recursos federais. Qualquer obra subterrânea tem um custo elevadíssimo. 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 Você pega em Niterói, por exemplo, ali na Marquês do Paraná, que tem ali um subterrâneo pequenininho, não chega nem a 500 metros. E aquele subterrâneo ali tem que ter contenção permanente. Por quê? Porque ali também tem um lençol freático, tem uma veia d'água que passa ali, e é preciso esse acompanhamento. Nós não temos recursos aqui para fazer esse investimento. Já levamos esse assunto para o governo federal, já solicitamos, e a ideia é fazer o estudo permanente para que a gente possa ter a solução e, de repente, fazer a obra em etapas. Porque não é só você transferir o problema mais a 200 metros ou mais a 300 metros. É você fazer com que haja uma obra definitiva para que possa o problema ser resolvido. Por exemplo, essa questão dos sinais. Nós não colocamos sinal, Zuri. Aliás, diga-se de passagem, desde a época do Dr. Paulo Azevedo, que não se havia trocado o sinal em Nova Friburgo. Nós conseguimos colocar semáforos novos. Mas essa questão da fiscalização, nós não botamos para multar, absolutamente. Eles foram colocados nos sinais, nos semáforos, se o pessoal assim preferir. Exato. Porque ali, quem avança merece ser multado. Certamente. Porque você corre risco, como a gente viu. Isso, Zuri, nós definimos, baseado até em informação do próprio índice de ortopedia do hospital. 90% das pessoas que estavam na ortopedia no hospital, em alguns casos, são de pessoas que sofreram sofreram acidentes ou foram atropelados por avanço de sinal. Isso a gente não pode permitir. Isso é uma questão educacional. Pode ser você, pode ser um amigo seu, pode ser um amigo nosso, pode ser uma pessoa que a gente conheça. Ninguém merece ser atropelado. Até porque a legislação determina que o Corpo de Bombeiros, que faz a remoção da vítima, o leve para a unidade de atendimento público mais próxima. Mais próximo, que é o Raul. Entendeu? Então, essa questão do sinal, porque tem algumas pessoas que falam, o prefeito fez uma indústria de multa, não sei o quê. Nada disso. O que nós fizemos é um trabalho educativo.
E isso, inclusive, tem nos ajudado, Zuri. Agora nós fizemos a parceria com a PM, com as mesmas câmeras que estão no sinal, para fazer o controle no caso de assalto, no caso de alguém que seja perseguido, um bandido que seja perseguido, que tenha esses sinais, assim como também nós vamos levar, a partir do mês que vem, esses sinais para a cidade inteligente. Por quê? Para a gente monitorar, por exemplo, em muitos casos agora na chuva, nós monitoramos com as câmeras da cidade inteligente. E essas câmeras são fundamentais para você ver o nível do rio, local onde há queda de barreira. Nós saímos de 30 câmeras para quase 200 já. E com essas mais agora, nós vamos conseguir aumentar mais ainda esse número de câmeras para que a gente possa fazer o acompanhamento e, logicamente, melhorar a mobilidade. Agora, é lógico que é o que você colocou muito bem, nós temos pontos que são essenciais, por exemplo, o trecho que liga o governo do Estado de nos apoiar e de nos ajudar nesse serviço e nessa obra. E aí, prefeito, essa questão que é multidisciplinar e complexa, no que se refere ao estudo, às análises e às soluções para o sistema viário de qualquer município, ela precisa ser feita, sobretudo, por técnicos que conheçam da matéria, que não permite, evidentemente, procedimentos laboratoriais, que são aqueles que são tomados pelo método das tentativas. A prefeitura, que evidentemente tem que priorizar as suas receitas e governar é administrar prioridades, tem a possibilidade de buscar recursos extras mediante convênios, sobretudo com o Ministério das Cidades, para ser aportados nesse setor, porque as grandes capitais já nos ensinam que esta questão da engenharia do tráfego merece uma companhia. Você que esteve na administração pública estadual durante um bom tempo, entende isso visitando aquele centro e também tendo a oportunidade de trabalhar de monitoramento da cidade do Rio de Janeiro, que é sensacional, extraordinário. É pretensão também da prefeitura, pelo programa Cidade Inteligente, buscar recursos para investir nesta área, porque particularmente eu entendo que é o principal agente de estresse diário do cidadão friburguense. É verdade. Nós tentamos isso, inclusive, no governo do presidente Temer. Fizemos uma série de avaliações, uma série de sugestões, na época, quando ainda existia o Ministério das Cidades. Depois, no governo do presidente Bolsonaro, houve uma série de mudanças de ministérios e hoje ele está no Ministério da Infraestrutura. Sim. Né? Onde também nós estamos apresentando essas sugestões. Inclusive, Zuri, nós queremos fazer com que haja, esse ano ainda, a apresentação da proposta da agência reguladora. Excelente. Por quê? Excelente. Porque ela vai nos dar esse balizamento técnico e, logicamente, vai nos oferecer o que a gente pode chamar de ouro, prata e bronze. Ouro é aquilo que a gente tem que fazer imediatamente, que pode ser feito, às vezes, com uma simples análise. Prata é aquilo que a gente tem que fazer com um estudo aprofundado. E bronze é aquilo que a gente pode fazer desde que seja parcerizado. Então, nós contamos muito, por exemplo, você quer ver uma coisa que eu fico assim muito triste com isso, é que o contrato da rota não prevê que nesse trecho da área urbana que seja responsabilidade da rota, é responsabilidade da prefeitura. Ora bolas, se é feita a cobrança de pedágio, por que não pode ser da empresa concessionária? Eu acho isso uma injustiça. Certamente. Não é verdade? Então nós temos, por exemplo, a questão da empresa de ônibus, que tem sido parceira no sentido dessas análises e desses estudos, inclusive fazendo levantamento de dados e informações, porque nós tínhamos um sistema que estava absolutamente em colapso. Né? Com a entrada dos novos proprietários da FAOL, eles investiram naquilo que é mais importante, que é o ônibus.
A empresa comprou, por um pedido nosso, por uma série de reuniões que foram feitas, ela comprou mais de 97 ônibus. Exatamente. 2/3 da frota já estão renovados. 2/3 da frota. Então, esse é um passo importante. Por quê? Porque não adianta nada você dizer para o passageiro ou para o contribuinte, use o transporte coletivo se ele não está de boa qualidade. E hoje nós estamos sentindo que há uma melhora nesse campo em função de quê? Você ter feito a compra de ônibus. De investimentos. De investimentos. Na frota, em tecnologia. Exatamente. Então, por exemplo, a obra que a gente está fazendo ali na rodoviária, que é um ponto de transbordo de passageiros, que nós queremos, inclusive, fazer com que ela seja um ponto de ligação da cidade, porque ali, Zuri, era o ponto de encontro da família. As pessoas se encontravam ali. É verdade. Entendeu? Marcavam o encontro, Exatamente. a filha, vamos voltar juntos para ir conversando. Exatamente. E tal. Então ali nós queremos fazer um ambiente só. Com aquela parte ali coberta das laterais, nós vamos ter mais conforto. E faz com que, agora nós vamos ter também uma proposta de fazer com que haja a reforma dos pontos de ônibus. Porque você, para atrair o usuário, você tem que dar a ele qualidade, conforto, segurança. Por exemplo, com a frota agora toda em GPS, nós vamos procurar saber direitinho o horário dos ônibus que atrasam. Antigamente... E por que atrasam? Anteriormente, as pessoas falavam assim, o ônibus da minha linha atrasou. Aí nós falávamos com a FAOL, não tinha, nem a própria FAOL sabia que atrasou, porque não havia comprovação. Hoje, com o GPS, você pode ter essa comprovação. Inclusive, vai ter nos pontos local dizendo o seguinte, olha, você vai ter um ônibus daqui a 15 minutos. Porque hoje a tecnologia ela tem que estar associada a essa questão da segurança, do transporte coletivo, do transporte também individual, do transporte de veículos, né? Isso, por exemplo, me assusta um pouco com relação à quantidade de carros que nós temos na cidade. E a indústria automobilística ela é muito forte, ela é muito atraente, ela é muito cativante, né? Ela lança um modelo num ano, no outro ano já lança o outro modelo para as pessoas comprarem. O brasileiro é um apaixonado por carro. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, a gente tem que fazer todas essas análises, tudo isso em conjunto. E, logicamente, Zuri, que esse trabalho de análise técnica, através da agência reguladora, é tudo que nós desejamos para que ele seja um trabalho permanente. Perfeito. Para que não seja, como você falou, de laboratório. Para que tome de medida tal e volte, tome medida tal, não deu certo, volte. Não, não pode ser assim. Tem que ser um trabalho coletivo. E profissional. Exatamente. E só rapidamente corroborando as suas afirmações, eu entendo que os pontos de ônibus eles têm que ser melhor tratados, Com porque certeza. é a sala de espera do passageiro. Exatamente. Não precisa ter música ambiente, ar-condicionado e banco de couro, mas precisa ter uma cobertura e um banco, especialmente para as pessoas idosas, gestantes, crianças, aquelas que têm uma impossibilidade temporária, ter uma melhor acolhida. Então, me parece que é isso mesmo. E aí, Zuri, acrescente, por favor. Essa questão do ponto de ônibus, eu concordo plenamente com você. Nesse atual contrato, é dúbio de quem é a responsabilidade. Se é da empresa ou se é da prefeitura. Agora, na nova licitação, nós deixamos claro que ele pode ser feito, inclusive, com parcerias, que é um ponto também de atração para propaganda. Exatamente, extremamente comercial. Comercial, onde as pessoas estão ali, podem acompanhar, podem ver com aqueles rotativos que tem de propaganda, de anúncio. Exatamente. E juntamente a isso, dizendo a linha tal, no tal horário, vai passar daqui a tanto tempo. Entendeu? Porque também tem muito isso. Às vezes a pessoa fala assim, o ônibus atrasou, mas é porque ele não se ligou no horário que o ônibus estava passando. Então, às vezes, a pessoa chega de uma forma antecipada no ponto e entende que o ônibus atrasou. Então, para ajustar tudo isso, para que as pessoas não percam tempo, mas, ao mesmo tempo, tenham uma boa qualidade no atendimento. Por mais que o novo grupo da empresa invista em frota, em tecnologia, em aperfeiçoamento e treinamento do seu pessoal, ela precisa, evidentemente, ter o cenário de mobilidade mais atenuado, o cenário mais favorável, para que, sobretudo, possa cumprir com os seus horários. Eu tenho dito também que, para o passageiro, ele não precisa e nem quer ter conhecimento com absolutamente nada no que se refere à administração interna da concessionária.
A leitura dele é que o ônibus passe regularmente no horário, ofereça algum conforto e faça uma viagem segura. Simples assim. Perfeito. Sendo assim, para ele, está resolvido. E aí, prefeito, nesse viés também, só rapidamente para os seus comentários, nós sabemos que Nova Friburgo é pródiga, que é outro termo ótimo, em serviços concedidos. Coleta, tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, iluminação pública, limpeza urbana, transporte coletivo, operação dos terminais rodoviários, funcionamento do teleférico, entre outras atividades que são concedidas. Se entendermos também a questão da interferência da Rota 116 com o município, o que eu concordo perfeitamente com a sua afirmação, porque a RJ 116 cruza o nosso município de ponta a ponta, então a concessionária também tem que ter as suas responsabilidades. Por si só, já justifica a criação de uma agência municipal de serviços concedidos para regular e, tecnicamente, acompanhar, determinar prioridades e fiscalizar as concessões. Verdade. Por exemplo, com relação ao teleférico, nós temos agora um processo de licitação do teleférico, mas ali a Praça do Suspiro pertence à prefeitura. Já o primeiro piso, a primeira base, pertence ao empresário. Então ali nós tivemos, inclusive, fiz um decreto essa semana, considerando de utilidade pública o acesso. Então você veja que é um processo que requer uma série de estudos. Como é que eu posso fazer uma licitação que o empresário, que é hoje a concessionária, ele é proprietário, não é culpa dele não, ele comprou aquele espaço. Então nós estamos achando uma solução jurídica para fazermos a licitação de uma forma correta, limpa, transparente, para que a gente possa ter um teleférico que é um ponto de referência. Sem dúvida. É um local de muito atrativo turístico. Sem dúvida. E que tem que ter toda a segurança desse mundo. Com relação às estações rodoviárias, tanto norte quanto a sul, na verdade, Zuri, nós conseguimos agora fazer um diálogo com a empresa que está lá, porque havia um processo na justiça, esse processo vem de muitos anos, desde a época do Dr. Paulo Azevedo. Nós estamos tentando agora um acordo. Por quê? Porque nós precisamos ter um terminal, tanto norte quanto sul, de qualidade, né? E para fazer qualidade, a gente tem que ter uma boa gestão, mas tem que ser também um local atraente, tem que ser uma coisa bonita. Então nós vamos fazer... São portas de entrada de quem nos visita. Exatamente, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar a um bom denominador, porque hoje há interesse da prefeitura e há interesse também da empresa que está lá de fazermos um acordo que seja de qualidade para atender melhor a população de Nova Friburgo. Então a agência ela se justifica por isso e por uma série de situações. Por exemplo, a questão da água, né? Nós tivemos aquele problema do Debossan que se arrasta desde 2011. Por quê? Porque quando a chuva veio forte, ela ocasionou uma série de situações climáticas e de terreno lá. Então a água ficava turva. Então na nossa gestão nós percebemos que esse problema não tinha sido resolvido. E a Companhia de Águas investiu 11 milhões de reais na estação de tratamento. E isso é uma que há de mais moderno. Você veja, por exemplo, que com essas chuvas não parou. Por incrível que pareça, era uma coisa até interessante. Com a hora que chovia, faltava água, porque eles bloqueavam. E energia, né? Então você veja que agora, graças a essa obra, foi solucionado esse problema. Também foi feito a adutora de Camparo, que era um desejo da população de Camparo. Antigo. Agora, a Companhia de Água, ela deixa a desejar no seu recapeamento. Por exemplo, nessas chuvas agora, a chuva vem desde outubro, chovendo muito, e encharcou o solo. Encharcando o solo, há a queda de barreira subsolo. Há o desmoronamento, como aconteceu no Vale dos Pinheiros, como aconteceu em Amparo, como aconteceu em Olaria. E o que acontece? Muitos desses serviços são da Companhia de Água. E ela, na hora de fazer a reposição, já conversei, inclusive, com a diretoria, e nós vamos fazer a multa. No caso, não vai ter jeito. Mas a gente está solicitando e determinando que eles façam a melhor recuperação
porque é interesse deles também fazer Certamente. a recuperação bem feita, Certamente. para não ter que fazer o serviço 2 ou 3 vezes. Né? Exatamente. Então a gente está cobrando isso deles, eu acho que já melhorou um pouco, mas pode e deve melhorar mais ainda. A questão da coleta de lixo, nós estamos fazendo agora um trabalho que é da coleta seletiva. Mas não adianta nada a gente anunciar uma coleta seletiva e as pessoas saberem que depois o lixo todo se mistura lá na usina. Não adianta isso. Nós temos que fazer, mas fazer também a separação lá, o acompanhamento lá. Do início ao fim. Então a companhia entendeu isso, e ela está providenciando todo o trabalho, todo o processo, através do contrato que foi determinado, entendeu? Porque nós também, Zuri, nós queremos cumprir todos os contratos existentes, porque o cumprimento do contrato faz com que você também possa cobrar. Não adianta nada eu chegar para a companhia de água, ou a companhia de coleta de lixo, ou a companhia de ônibus, não cumprir o contrato e ficar cobrando deles. Porque aí também eles vão dizer, poxa, mas você também não cumpre sua parte. Então a gente tem que ser justo. Ninguém aqui quer proteger companhias concessionárias, ninguém quer proteger ninguém, muito pelo contrário, nós somos rigorosos nisso, o acompanhamento é muito forte, inclusive nós temos o nosso subsecretário, que é o Dr. Nader Pedro, que é uma pessoa que entende perfeitamente, já está há muitos anos exercendo esse trabalho, fazendo esse trabalho, inclusive fez um trabalho juntamente com você e com outras pessoas da questão da agência reguladora. Exatamente. É um trabalho maravilhoso que a gente vai estar colocando em prática agora. Ótimo. E aí, prefeito, nesse quesito das concessões, que eu particularmente tenho entendimento que na administração pública moderna, a finalidade e objetivo do Poder Executivo é conceder e fiscalizar. Simples assim. Isso. Não tem expertise, não tem capacidade, não tem, por vezes, competência técnica para cuidar desse cenário multidisciplinar com várias concessões. Isso tem que ser reunido e tratado por uma equipe técnica e jurídica com formação profissional, concentrados numa agência reguladora que também, e aí queremos ouvi-lo, acerca da manutenção da iluminação pública. Isso. A iluminação pública, quando nós entramos, é muito importante, Zuri, que eu repita para as pessoas verem que a gente está sendo muito sincero, muito franco. Quando nós entramos, havia uma empresa no emergencial. Aí nós fizemos um processo de licitação que nós herdamos do governo anterior. O Tribunal de Contas analisou e não aprovou. Aí fizemos um novo emergencial e entrou uma empresa. Essa empresa teve problemas. Esses problemas, nós inclusive sustamos o pagamento deles e não fizemos nenhum pagamento, depositamos em juízo. Aí contratamos um serviço através de contratos de aluguel de veículos e tudo mais. E nós, então, fizemos um outro processo de licitação, que o Tribunal de Contas fez a análise. Nesse momento surge a oportunidade de adesão de uma ata, que é o que há de mais avançado, de mais moderno. A ata é o seguinte, se você tem uma ata com o mesmo projeto, com o mesmo quantitativo, com o mesmo objetivo, se a empresa faz a adesão, se a prefeitura faz a adesão e a empresa concorda e a prefeitura da qual a ata foi feita também concorda, está feita a adesão. Você garante ali o menor preço, você garante o serviço, você garante a qualidade. E nós fizemos essa adesão e agora, na segunda quinzena, depois dos processos legais que foram submetidos, que é o que há de mais avançado no Brasil, nós fizemos então a adesão a essa ata e vamos iniciar o serviço da troca das lâmpadas por LED. Isso vai fazer com que a gente tenha uma economia de quase 70%. Isso, inclusive, já comprovado em vários locais. Certamente. Então, nós vamos ter uma economia de 70% que vai nos permitir pagar o serviço e ainda sobrar um recurso para que a gente possa reinvestir na iluminação ou em alguma área afim da iluminação. Até porque as lâmpadas com iluminação de LED, elas são mais econômicas, têm uma luminosidade maior, consumindo menos potência e uma durabilidade extremamente mais longa do que as lâmpadas convencionais. E essa empresa que vai fazer esse trabalho, pelo que ela demonstrou, ela vai ter condições de fazer em torno de 300 trocas por dia. Porque nós, por exemplo, que temos um serviço hoje de pequeno porte, que a gente está deixando muito a desejar, eu reconheço isso, nós estamos fazendo uma média de troca de 80 lâmpadas dia. Então, você vê, nós vamos fazer com que haja multiplicação por quase 4 vezes isso. Nós temos 28 mil postes.
Ou seja, se nós fizermos 300, você vê que em no máximo 6, 7 meses, Exatamente. nós vamos estar com um parque todo diferente e todo iluminado. Prefeito, nós estamos na reta final. Que pena. A população de Nova Friburgo concorda com a sua afirmação, até porque quando você aqui vem, e eu lhe trato de maneira muito informal, porque é uma das características do programa Cidade Real, e não obstante também o nosso conhecimento de longa data, para que os telespectadores e telespectadoras tenham essa avaliação, nós nos conhecemos desde a época que nós éramos da altura desta mesa, aproximadamente. Então isso tem décadas. Mas, sobretudo, pela franqueza, pela sinceridade e pela tranquilidade com que abordou os temas que foram propostos. Nós não tínhamos a pretensão de esgotar os temas, até porque cada um deles merece pelo menos um programa integral. Sendo assim, diante das suas explanações, temos um ano especialmente diferente e certamente tenso, que irá contemplar, em 4 de outubro, eleições municipais para o Poder Legislativo e Poder Executivo. Isto posto, que é um termo ótimo, a pergunta que não quer se calar. O prefeito municipal e ilustre e aliviado tricolor será pré-candidato no próximo pleito? Com certeza. Com certeza? Serei pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo. Será pré-candidato. Pré-candidato. Vou seguir todas as etapas do plano eleitoral, do calendário eleitoral, para que a gente possa estar cumprindo com legitimidade. E essa convicção que respondeu essa pergunta, que sempre lhe faço quando vem aqui, anteriormente você tinha respondido de maneira ainda muito superficial, mas nesse momento eu senti uma convicção. Senhores adversários, está lançada a pré-candidatura do prefeito Renato Bravo à sucessão municipal aqui no programa Cidade Real. Me sinto muito honrado pelo privilégio de levar esta informação. Evidentemente, você sabe muito bem, você milita na política há muito tempo, que as candidaturas, sobretudo para o Poder Executivo, elas são construídas em torno de um grupo. Você não consegue ter êxito se não tiver um grupo fiel, leal e convicto de que existe essa possibilidade. Sendo assim, este grupo, esta equipe, está tendo a mesma percepção que a sua candidatura, obviamente, que respeitado o calendário eleitoral, é uma candidatura possível de ser vencedora nas próximas eleições? A pergunta é óbvia, mas eu a faço porque queremos ouvi-lo. Você podia repetir a pergunta? Você e seu grupo têm convicção da reeleição, para ser simples? Ô Zuri, essa questão de você definir a vitória ou a derrota é muito difícil de você prever. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos lutar muito pela vitória. Muito. Agora eu vou seguir todos os ritos do calendário eleitoral, porque é importante nesse momento que a gente obedeça às leis. Eu tenho visto algumas candidaturas sendo postas de uma forma atabalhoada, precipitada, entendeu? Agora eu respeito todas as candidaturas. Eu acho importante isso, que a gente tenha na política a humildade. Aliás, se tem uma coisa que eu faço questão de ressaltar de uma forma muito enfática, é que eu procuro e procurarei sempre ser o homem mais humilde de Nova Friburgo. Por quê? Porque você, sendo humilde, você respeita as pessoas. Certamente. Você faz com que as pessoas tenham um bom sentimento e nós queremos fazer com que o amor a Nova Friburgo prevaleça sempre, independentemente de qualquer situação. Agora, logicamente que nós temos muita confiança numa vitória, o que, sem dúvida nenhuma, é importante num pleito eleitoral. Quero também informar que, provavelmente, no próximo dia 27 de janeiro, também conhecido como semana que vem,
estaremos entrevistando o secretário municipal de Defesa Civil, colega engenheiro Robson Teixeira. Se assim a queridíssima Patrícia Cordeiro atender os meus apelos. Precisamos ouvir o secretário, sobretudo nesse período de chuvas intensas. Também, além de agradecer a sua companhia, o seu pronto atendimento, obviamente intermediado pela queridíssima Cristina Vale Pinheiro Bravo, que novamente remeto meu beijo carinhoso, conhecido como primeira-dama do município, com todas as honras e louvores, queremos ouvi-lo brevemente, quando o estúdio do programa Cidade Real estará num novo espaço. E queremos convidá-lo para a inauguração desse novo espaço, até por se tratar da principal autoridade municipal, e aí certamente a nossa grande e imensa audiência será prestigiada novamente. Podemos contar com a sua pessoa nessa ocasião? Suri, você pode contar comigo sempre. Muito bom. Porque o trabalho que a TV Zoom faz é um trabalho sério, um trabalho responsável. Você como âncora, você é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, independentemente da nossa amizade. Logicamente. A gente está sempre cuidando bem da cidade, procurando fazer as coisas boas para a cidade. Estarei presente na inauguração, para mim vai ser uma honra estar aqui com você e toda a sua equipe. Será uma edição festiva. Ótimo. Sujeita a brindes e canapés. Opa, que beleza. Que beleza, Júlio. Melhor assim, né, amigo? Melhor assim. Melhor assim. Eu vou trazer, então, um Prosecco para a gente inaugurar. Já ficou combinado. Amigo, satisfação imensa Prazer revê-lo. Obrigado aí. Sentimos-nos honrados com a sua presença. Eu sempre digo que do outro lado da tela tem vida inteligente. E as pessoas irão fazer a avaliação das suas manifestações aqui. Perfeito. E certamente você e sua assessoria vão conferir isso no que eu chamo Ibope da calçada. Quando encontro as pessoas e as pessoas se manifestam dizendo que o assistiu aqui, que você se manifestou sobre uma determinada situação ou outra, mas esteja certo o seguinte, que certamente as informações surpreenderam. Que bom. O cidadão comum, o contribuinte que paga toda a conta, ele por vezes não tem a informação que precisa e cria juízo de valor de maneira equivocada, acirrando os ânimos, criando intolerância, impaciência, que tem sido muito próprio das relações humanas. Prestar informação, além de zelo pelo dinheiro público, eu entendo que é obrigação dos poderes constituídos. Com certeza, Zuri. Correto? Eu queria reiterar meus agradecimentos Por favor, você, por favor, a toda a sua equipe, agradecer a você que nos assistiu, pelo seu carinho, pela sua atenção. Fiquem certos de que a nossa manifestação, que o nosso bate-papo aqui foi absolutamente transparente, sincero, porque o que nós desejamos é uma cidade cada vez melhor, cada vez mais amada, com qualidade de vida, que no fundo é o que todos nós buscamos. Nova Friburgo é o que nos une. Nos une, e muito. E particularmente o Fluminense Futebol Clube. Precisamos encerrar definitivamente. Muito bom. Atendendo a curiosidade da assessoria, que quer saber do que se trata esta mascote, como assim bem definiu a jornalista Patrícia Cordeiro, responsável pela comunicação social da Prefeitura. Trata-se de uma ursinha que tem o codinome de Cereja. Para vocês que a conhecem, sabem de quem se trata, e juntamente com outros presentes, compôs o kit do meu aniversário. Ela, que é uma mulher maravilhosa, sensacional, inteligente, atraente, sedutora, fantástica, encantadora, um apresentador romântico, hein, prefeito? E que tem me proporcionado momentos de extrema felicidade, alegria, prazer e, sobretudo, de simplicidade. A diferença está na simplicidade com que tratamos todos os atos da nossa vida. Encerramos novamente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, que continuem abençoando, protegendo e iluminando o coração daqueles que, por delegação do nosso voto, têm o compromisso, a responsabilidade e, sobretudo, o comprometimento com Nova Friburgo, que é o que nos une,
Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.